Fala aí, ó, seus peixes. Você está bom, rapaz? Hoje estamos aqui finalmente para finalizar a série Peixes do Brasil com a quarta e última parte. Na primeira parte falamos dos peixes não actinopterígeos, ou seja, os peixes cartilaginosos, os peixes sem mandíbulas e até os peixes ósseos, porém os sarcopterígeos, ou seja, os que deram origem aos tetrápodes. Na segunda parte, começamos a falar dos actinopterídeos, destacando principalmente algumas ordens de peixes comuns no Brasil, né, como vocês puderam ver por aí. Na terceira parte, falamos de uns peixes um pouquinho mais estranhos, peixes mais desconhecidos assim para o grande público, mas que também são bem interessantes. E nessa quarta e última parte, vamos falar de peixes mais coloridos, né, peixes mais, alguns bem conhecidos, né, bem pescados por aí, bem simbólicos, né? Peixes mais comuns em aquários, né, em coisas assim, né? E já adianto que tem umas confusões taxonômicas aqui que eu vou abordar ao longo do vídeo, mas enfim, por enquanto CCC, curta, comenta, compartilha, se inscreve aqui nesse canal e vamos começar a quarta e última parte dos peixes no Brasil. Primeira ordem que vamos ver por aqui é a ordem Cyprinodontiforme, dos barrigudinhos. É o barrigudinho, olha o barrigudinho, olha que bonitinho, que bonitinho. Os barrigudinhos são peixes bem pequenininhos, né, como o nome sugere, né, eles têm uma pancinha elegante. Vivem geralmente em pequenos bandos, né, em água doce ou salobra, né, ou seja, águas de manguezais, né, águas próximas ao mar, não é? Inclusive ontem mesmo eu vi um pequeno bando desses peixinhos aí lá no Parque Estadual Paulo César Vinha, no município de Guarapari, do Espírito Santo, lá na Lagoa dos Caraís, né? Lá tinha tainha, tinha um bando de tainha fazendo bagunça lá e tinha barrigudinho, os dois perto da borda, a borda do lago, né? Nas águas rasas, quase saindo da água os bichinhos. Enfim, além disso, eles também são peixes populares no aquarismo, né? Por serem pequenininhos e algumas espécies mais coloridas assim, né? Então o pessoal costuma usar como peixes, como é que fala? Peixes de adorno, peixes de aquário, enfim. Ordem Periquiformes, dos peixes-fogo. Peixe-fogo, na verdade, foi um nome popular que eu inventei aí para denominar, né, o grupo no geral, né? Já que, pelo que eu vejo, esse grupo, o grupo como um todo não tem um nome popular, assim, as espécies individualmente tem, né? Mas enfim, o nome peixe-fogo é bem óbvio, né? Pela coloração, né? Vermelho, alaranjada, forte, vibrante que essas espécies têm, né? Além dessas nadadeiras com espinho, né? As barbatanas com espinho que lembram fogo mesmo. Eles são peixes tropicais e subtropicais que vivem em águas salgadas, não é? Alguns, inclusive, produzem órgãos reprodutores de luz. Enfim, também é um peixe bem bonitinho. Que bonitinho, que bonitinho. E é isso, um dos peixes tropicais do Brasil. Brasil. Ordem Zeiformes, dos peixes galo. Esse sim, eu sei que tem peixes por aí que a gente conhece mais como peixe galo, né? Que é aquele peixe da testona, não tem a testona de colar cartaz, né? A bocona de sacola, vocês sabem de qual que eu tô falando, né? Ai, meu Deus! Anjo me pegou! Oh! Enfim, esse peixe falante do vídeo que vocês viram, ele é de outro grupo, né? Um grupo que também é chamado de peixe galo, então a aparência deles parece ser uma convergência evolutiva, não é? Esse peixe galo aqui, como vocês podem ver, ele não tem a testona, o bicho tem nem testa na verdade. Enfim, eles são, olha aí. E tem, olha aí, esses espinhos alongados, né? Eles costumam viver em águas profundas, né? Não tão profundas quanto outros peixes, mas assim, em águas mais profundas que as convencionais, né? E as escamas deles costumam ter pequenos espinhos, não é? Agora chegamos numa ordem interessante, a ordem Sygnathiformes,
A ordem Syngnathiformes, que inclui peixes como os cavalos marinhos, peixes cachimbo, esgana-gata, peixe-trombeta, etc. Vários exemplos. E sim, como já puderam ver, é aqui que estão os famosos cavalos marinhos, né? O cavalo marinho, que é um peixe que eu acho que ele surgiu da natureza inventando moda, né? A natureza resolveu inventar moda, surgiu o cavalo marinho aí, ó. Eu acho que se tivesse uma competição para ver qual que é o peixe mais estranho do mundo, acho que o cavalo marinho ia ganhar com certeza, porque o bicho é um peixe com exoesqueleto, ou seja, que tem placas meio que ósseas no corpo, né, além da pele. Ele tem um focinho longo e filtrador, né, que filtra pequenos animais, pequena coisa assim, não é? Ele tem uma cauda prênsil, uma cauda prensa igual de alguns macacos, né, que usa para prender nos galhos. O cavalo marinho ele usa essa cauda prensa para prender, né, em plantas subaquáticas, né, durante enxurradas ou coisas assim, né? E o negócio mais bizonho de tudo é que algumas espécies são vivíparas e quem engravida é o macho. E o macho ele vai liberando milhares de milhões de filhotinhos. De... ele bota os bichinhos para fora. Rapaz, quem inventou o cavalo marinho merece um prêmio. Mas enfim, além dos cavalos marinhos, tem esses outros peixes aqui, né? Os peixes cachimbo, peixe trombeta, que são mais esticados, né? Mais tirados assim. E esse aqui, o esgana-gata, que já tem uma aparência mais de peixe normal, né? Vamos para assim dizer. Agora, o cavalo marinho, rapaz. Enfim, esses peixes geralmente vivem em águas salgadas ou águas salobras, né? Ou seja, você pode encontrar cavalos marinhos em manguezais também, né? Perto do mar. Né? Eles acabam adentrando as águas salobras. Ordem Simbranquiformes, com apenas uma espécie nativa do Brasil, né? O mussum, famoso mussum, mas não é o mussum lá do Cacildes, não é? É o peixe, é o peixe. O Mussum também está entre os. Ele ficaria numa das posições mais elevadas aí da competição dos peixes mais estranhos que existe, porque assim, tem várias espécies de peixes com corpo alongado, assim, que parece uma cobra. Só que o Mussum ele leva esse negócio aí meio ao extremo, né? Porque ele praticamente não tem nadadeiras, né? Um peixe sem nadadeira, já viu isso? Fora que ele tem a capacidade de respirar o ar atmosférico, né? Ou seja, o ar que a gente respira. Ou seja, ele pode aparecer fora da água também. Não é que ele vai sair da água e ficar andando por aí como se fosse uma cobra. Não, ele. O que acontece é que se ele por algum motivo for parar fora da água, ele pelo menos consegue respirar um pouquinho ali antes de voltar, né? E as espécies, né, o mussum principalmente, eu acho que ele não tem escamas ou tem escamas muito reduzidas, né? O que é uma característica do grupo, né? E ele é um peixe de água doce, né? Mais encontrado em água doce. Ou seja, o pessoal tá pescando de peneira, aí vem o mussum junto com os peixes, o pessoal acha que é uma cobra e sai correndo, mas não é cobra não, é um mussum mesmo, é um peixe. É um peixe, é um peixe. Inclusive, eu diria até que o mussum ele entra num grupo de convergência evolutiva de animais que perderam as patas ao longo do tempo, né? Como as próprias cobras e lagartos sem patas, né? As cecílias, né? As cobras cegas que são anfíbios ao invés de répteis. E o próprio mussum também, é claro, né? Embora no caso dele ele não tenha perdido as patas, e sim as nadadeiras, né? Que são diferentes de patas. Mas enfim, enfim. Ordem Scorpeniformes, dos peixes escorpião. Esses aqui são bravos, né? Eles vivem na costa brasileira, né? Ou seja, são peixes de água salgada. Ou seja, também eles vivem no mar, mas não vivem lá no mar profundo. Eles costumam viver mais próximos da costa mesmo, né? Ou seja, onde que o pessoal toma banho. E, rapaz, eu diria que esses são um tipo de peixe que a gente deveria ter um certo cuidado ao entrar na água, né? Porque, né? Eles se camuflam ali nas pedras ali, né, dos recifes. E eles camuflam muito bem, né? Essa é uma das características principais dele, né? Eles costumam ter esses espinhos aí na parte de cima da cabeça que possuem veneno. Ou seja, se alguém pisar em cima de um, lascou-se. Lascou-se
bem lascadinho. Mas eu acho que isso nem é tão preocupante assim, já que né, eles vivem perto da costa, mas geralmente na costa onde o pessoal toma banho, a gente acaba espantando eles de lá, então, né? As chances de acabar se encontrando com um são bem baixas, na verdade. Então fica aí com curiosidade mesmo, né? Eles são peixes predadores de emboscada, né? Por isso a camuflagem boa e os espinhos, né? Venenosos. Características bem interessantes. Ordem Gleniformes, das donzelas e glênios. Olha aí, são peixes bem bonitinhos, peixes pequenos, né? E geralmente são coloridos, né? Agora, essas duas espécies aí, elas têm algumas diferenças entre elas, né? A donzela costuma ser mais delicada, né? Mais como podemos dizer, mais bonitinho, que bonitinho. Enquanto o Bleno, ele tem essa cara de sapo, essas barbatanas mais largas, essas nadadeiras mais largas, né? Enfim, eles se alimentam principalmente raspando algas e pequenos organismos em pedras, né, coisa assim, né? Eles vivem nas áreas costeiras do Brasil, né, em recifes de corais, em manguezais e águas salobras, coisa assim, não é? E algumas espécies têm comportamento meio agressivo, né? Ou seja, é igual beija-flor. Beija-flor é bonitinho, mas é brabo. Você vê um beija-flor espantando os outros passarinhos que aparecem pelo caminho. O bicho é bonitinho, mas é brabo que não. Ordem Pleuronectiformes, dos linguados. Rapaz, o linguado é outro peixe que fica lá numa posição elevada na competição de peixes mais estranhos do mundo, né? Porque, rapaz, olha esse bicho. Quando você olha assim rapidamente, você nem percebe tanto. Ah, parece um peixe normal, né? Um peixe um pouco mais alto, assim, mais gordinho, vamos para assim dizer, né? Até você reparar que o bicho tem os dois olhos do mesmo lado da cabeça. Ou seja, o peixe ele tem os dois olhos do lado direito e do lado esquerdo não tem nada. Aliás, ao contrário, né? Do lado. Ah, enfim. E o corpo dele é bem achatado também. O peixe é praticamente um pastel de peixe. E por que ele tem essas adaptações aí? Porque ele é um peixe bentônico, ou seja, ele vive meio que enterrado ali no solo, né? Bem próximo, só camuflado no solo, não é? E essa parte que vocês estão vendo aí é meio que a parte de cima dele, né? A parte que fica exposta, né? Onde ele vai lá caçando, né? Lá no solo mesmo. E eles se alimentam basicamente de pequenos invertebrados e peixes que eles encontram no fundo, né? São peixes que praticamente não têm escamas, né? Ou são ausentes ou muito reduzidas. E eles são encontrados principalmente na água salgada. Embora eu acho que tenha algumas espécies em águas doces ou salobras também, mas você não tem muita certeza não. Né? Ordens combreformes dos atuns e cavalas. Olha aí, esses aí são peixes bem conhecidos por aí, né? Bem consumidos por aí, né? Você já deve ter comido um atum por aí, um patê de atum, coisa assim, né? Uma cavalinha frita. Rapaz. Enfim, mas vamos deixar de ser esfomeado e vamos falar das características dos peixes, né? Eles são conhecidos por serem peixes bem rápidos e hidrodinâmicos, né? Ou seja, eles nadam numa velocidade bem veloz. Tanto que eles têm as nadadeiras superiores e inferiores bem meio reduzidas, né? Justamente para ajudar na natação rápida deles na velocidade, né? Para auxiliar na velocidade. Enfim, são peixes geralmente encontrados em águas salgadas e oceânicas, né? E eles são predadores ativos de pequenos peixes e lulas, né? Falta o companheiro, tá companheiro, socorro, companheiro. As palhaçadas que ele vendo. Ordem Tetraodontiformes, dos cangulos, baiacus e peixes-lua. Esse aqui é outro grupo que rapaz, ele tá lá em cima, lá na lista lá dos peixes mais estranhos que existe. Primeiro vamos olhar as espécies independentemente, né? Até que os cangulos, cangulo também é conhecido como peruá. É o peruá que passa vendendo na olha o peruá fresquinho, 1,99 o quilo. Venha comprar o peruá pra você almoçar. Ó o peruá fresquinho. Aqui temos os baiacus também, o famoso peixe balão.
É o famoso peixe que infla. Ele enche agora e fala, Paiacu é interessante também porque algumas espécies têm venenos e outras espécies têm espinhos. Ou seja, às vezes o bicho infla e mostra os espinhos para fora e acaba causando danos aos predadores, né? Que tentam ingeri-lo, por exemplo, eu acho, né? Já esse peixe aqui, o famoso peixe-lua, é o famoso peixe-lua considerado o maior peixe actinopterígeo que existe. É o peixe, o maior e mais pesado peixe ósseo do mundo. E assim, o bicho ele basicamente só tem tamanho mesmo, porque o bicho é lerdo, né? Uma lerdeza. Uma característica dos peixes desse grupo que nos salta aos olhos são as mandíbulas meio que fundidas, formando uma espécie de bico, né? Dá pra ver o peruá tem como se fosse um biquinho, o baiacu também, o peixe-lua também. Tem corpo geralmente alongado não, é achatado, arredondado, é o que eu tava querendo dizer, isso aí. Confundindo as palavras, enfim. As nadadeiras geralmente são pequenas, no caso do baiacu nem tanto assim. E as escamas são geralmente ausentes ou reduzidas, né? E esses peixes geralmente vivem em águas salgadas ou salobras, não é? São peixes de regiões tropicais. Ordem Gobiformes, uma ordem diversificada de peixes conhecidos como góbios. Peixes geralmente pequenos e de corpo alongado, não é? E uma característica interessante deles é que eles meio que têm estruturas parecidas com ventosas, que eles usam para se agarrar, né, nas superfícies. Né, eles vivem também na água salgada, não é, perto da costa, geralmente encontrados em recifes, né, algumas espécies são bentônicas, né. São peixes assim de hábitos bem variados, inclusive algumas espécies sendo populares em aquários, né, no aquarismo, devido à sua diversidade de cores e tamanhos, né. Ordem Labriformes dos bodiões. Bodiões que são esses peixinhos coloridos, né, que vivem nos recifes costeiros do litoral brasileiro. São peixes bem bonitinhos também, né, bem bonitos, bem coloridos, realmente, não é? E eles costumam se alimentar basicamente raspando algas e lodo em pedras, né, organismos em pedras, ou caçando pequenos vertebrados e às vezes até quebrando corais nos recifes, né? Ou seja, eles se alimentam também de corais. Por isso os recifes são muito importantes para eles e eles são muito importantes para os recifes, né? Para, né, o controle de populações de corais. E por fim chegamos à última e a mais diversa ordem de peixes do Brasil e do mundo todo, né? A ordem Perciformes, das percas e afins. Esse é um caso, assim, um caso complexo, vamos por assim dizer, né? Porque esse grupo já foi muito mais diverso no passado, chegando a incluir mais da metade de todos os vertebrados do mundo, de todas as espécies de vertebrados do mundo, só nessa ordem de peixes aí. Mas o grupo ele meio que se dividiu bastante com análises mais recentes, né? Inclusive algumas ordens que eu citei anteriormente pertenciam à ordem Perciformes, mas foram meio que ficando independentes, né? E isso foi um negócio que eu meio que descobri quando eu tava fazendo esse vídeo, né? Porque no meu tempo que eu estudava os peixes tudinho fazia parte de Perciformes. Mas aí mudou tudo, quebrou tudo, foi cada um para um canto. Aí confundiu tudo e regaçou a cabeça do velho. E sim, isso acontece o tempo todo na ciência, né? A taxonomia muda até porque a ciência ela vai se adaptando a cada nova descoberta, né? Ou seja, a ciência é dinâmica, vamos por assim dizer, né? Inclusive eu separei aqui 5 espécies comuns que geralmente são associadas à ordem Perciformes, né? Que eu nem sei se hoje em dia são consideradas da ordem Perciformes, mas enfim, a gente vai pesquisando aí. Por exemplo, nós temos aqui a garoupa, um dos maiores peixes da fauna brasileira, né? O peixe que está estampado na nota de R$ 100. É um peixe bem interessante. Temos aqui os cirurgiões, os peixes pequenos e coloridos de recifes, né? São peixes bem bonitos. Tem aqui o ticunaré, olha o tucunaré, peixe de água doce, peixaço, tamanho do mundo.
Inclusive, ele tá numa. Se eu não me engano, ele tá na mesma família que a tilápia, que também tá aí no grupo dos pequiformes, né? E ela não é nativa do Brasil, e sim da África, ela é introduzida no Brasil, né? Temos aqui o marlim, o espadarte, que é conhecido vulgarmente como peixe-espada, embora o peixe-espada mesmo seja de outro grupo aí. Ele tem esse focinho, assim, essa é a parte de cima do focinho, né? Que é como se fosse uma espada mesmo, uma agulha. Como se fosse uma agulha para ele. E aqui o dourado do mar, que é esse peixe com a testona de colar cartaz. Olha aí. São peixes aí geralmente associados à ordem periquiforme, mas que no momento que eu estou gravando esse vídeo já devem pertencer a outros grupos, enfim, é uma bagunça. A taxonomia é uma bagunça. Enfim, esses foram os 4 vídeos da série dos peixes do Brasil. Uma série feita mais pela curiosidade, né? Mesmo né, do que como um estudo sério, né? Até porque o que eu faço aqui no canal é mostrar curiosidades sobre a fauna brasileira. E como vocês puderam ver ao longo da série, deu para ver que os peixes são bem mais diversos do que parece, né? Aí você já achava que tinha muito peixe no mundo, mas está enganado. Tem muito mais do que você achava que tinha. Isso porque eu só falei dos peixes do Brasil, hein? No resto do mundo tem, né, a diversidade bem maior. Mas enfim, essa foi a série dos peixes do Brasil. CCC, curta, comenta, compartilha, se inscreve aqui nesse canal e vamos nadar.